chamar a atenção e poder mostrar a realidade deles e que isso é importante para preservar nosso país e a nossa cultura. A senhora particularmente sente que está no lugar certo, no ponto certo de atuação, assim, inserido no desenvolvimento desse projeto? Com certeza. Isso daí, como eu participei na minha infância no meu interior, em Viçosa, eu participei, sempre eu gostei de participar. Tem um tio meu, Pedro Teixeira, que ele foi um dos grandes percussores, ele correu o Brasil com todos os foguedos de Champreta, Viçosa, Paulo Jacinto, levando até para o Brasil inteiro e até para o exterior. É forte lá em Alagoas, né? É um movimento forte, porque hoje Alagoas ele é o maior, é plural no sentido de foguedos e manifestações populares, porque ele tem o maior número de foguedos do país, onde essa preservação é de importância do Estado. E na verdade nós temos muita praia, nós temos o paraíso das águas, mas nós somos o paraíso da cultura, porque nós temos grandes homens que construíram esse país, que saíram de Alagoas, que são alagoanos. A gente continua com grandes homens que hoje contribuem para nosso país ser essa grande nação, praticamente um continente, que a gente tem orgulho disso e ao mesmo tempo quer contribuir de alguma forma, cada um no seu contexto, na sua possibilidade. Aproveito para saber se é a primeira vez que a senhora Ana Rebelo está vindo ao Piauí e saber se a realidade de Alagoas difere aqui do nosso estado. É a primeira vez que eu venho ao Piauí, conheci Teresina, que é uma cidade muito arborizada, conheci a parte cultural, um pouco da parte cultural, dos monumentos, e eu fiquei assim impressionada, tanto pelo acesso, que é facilitado, que não tem aquela burocracia toda, e eu gostei da cidade, que é muito verde, apesar de ser tão quente, mas aí tem muito verde, que isso aí já dá um equilíbrio no ecossistema para garantir até sustentabilidade do ser humano. Gostou do encontro dos rios? E no encontro dos rios, aí fui ver a questão daquele... Sim, então, sim, a banca do Joel, que me impressionou, porque ele, além de ser uma banca, ele é praticamente uma livraria e ao mesmo tempo gigantesco. No estado, né? E diferente, porque lá você vê uma banca de revista que só vende revista, ou um ou outro livro, mas já relacionado a concurso. Ou então você vê livrarias de cafés, né, aquela livraria hipermoderna, que às vezes essa livraria muito chique, que, não, aqui só entra quem tem cultura ou só entra intelectual. Mas você tem que saber que um que vai passando ali, que até não sabe ler ainda, pode ser um futuro intelectual, se ele for incentivado, se ele tiver oportunidade. Então eu acho que a coisa da leitura, da educação, ela tem que abranger tudo. Ela não pode ser diferenciado, aqui é um perfil, aqui é outro. Então isso aí eu encontrei na banca do Joel, essa aglomeração e essa aglutinação de tudo que você pensar. Cultura, intelectual, foco de concursos, tudo que você... livro, revista... Chamou a atenção a organização, né? A organização e o conteúdo dele. Ele tem uma diversificação que atende todo o público que você imaginar. E numa forma que chama a atenção, porque ele está ali, ó, na frente, não tem aquela fachada que lhe inibe, né, aquela fachada muito... Tem aquela coisa que mostra que ali é o lugar de ler, de aprender, de buscar cultura, conhecimento, e é o que a gente entende melhor. Eu acho que o conhecimento nunca é tarde para você conhecer, porque se eu estudei na juventude nos anos 80, hoje eu continuo estudando, porque o aprendizado ele vem e você tem que estar... Ele deve ser contínuo sempre, né? Contínuo, porque você tem que sempre estar de acordo, antenado com tudo que acontece para você conseguir conduzir a sua vida e dar um exemplo para os demais. Olha, gente, para quem não sabe, aqui nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista, eu deixei assim, um ponto alto dela. Para quem não sabe, a senhora Ana Glória Rebelo é irmã do atual ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E vamos até entrar agora no método aqui familiar. Eu gostaria que a senhora falasse aí como é a lida, o dia a dia com o seu irmão. Não, como o irmão Aldo Rebelo... Vamos começar lá do princípio. Lá do princípio, quando a senhora falou para mim aqui que lamentavelmente perdeu o pai quando tinha 2 meses de vida ainda, né? 2 meses. Meu pai teve uma morte súbita, ele tem um problema cardíaco e na época ele estava com 43 anos e teve um infarto e veio a falecer e minha mãe ficou com os 6 filhos. O Aldo com 10 anos, que é o mais velho, e eu 2 meses e os demais ali 2 anos de diferença um pro outro. E aí a gente morava na época em Viçosa, no interior de Alagoas, a 110 quilômetros de Maceió. E minha mãe, na época, não tinha o nível médio ainda, então ela teve que no início assumir dificuldades, porque meu pai era que mantinha tudo e ele era comerciante.
mas na época não tinha o comércio, naquela época ele tinha uma venda, um comércio, uma loja, vendas de cereais, e aí não tinha aquela coisa registrada, estabelecida, e minha mãe era dona de casa, ela não sabia lidar com aquilo, e simplesmente ela deixou e foi começar do nada. Ela teve dificuldade assim para tocar a vida depois do falecimento do esposo e até chegar à culminância da criação de vocês? Muitas dificuldades, inclusive a gente contou com a família da minha mãe, meu avô, que teve que mandar as substâncias porque ele tinha terra e ele mandava um monte de alimento. Então, a parte de alimento, graças a Deus, nunca faltou. Mas aí as outras coisas que vêm a fazer parte da família, teve dificuldades, que ela teve que ficar meses sem dinheiro, porque meu pai tinha falecido e não tinha INSS, não tinha pensão. Então, ficava tudo na dependência do meu avô. E aí, até meu avô propôs ela ir para o sítio lá e morar lá e levar todos os filhos, e ela disse que não. Ela queria estudar por conta dela não ter estudado. Então ela disse que ela ia estudar, por conta de que ela só tinha 31 anos. E ela é viva ainda? É viva, tem 74 anos, se formou depois, estudou pedagógico. Na época eu fazia, acho que, 4ª série do 1º grau, e ela fazia pedagógico. Isso eu lembro hoje, eu ia para aula, ela também ia, eu estudava no colégio, ela em outro. Digamos, ela foi perseverante, né? Foi perseverante e, assim, primou pela educação dos filhos, porque você sabe que o maior patrimônio que você deixa para um filho é a educação. É a formação de berço, a formação familiar e a formação intelectual e a formação acadêmica. E o ministro sempre visita lá, Lagoas, Viçosa? Sempre visita, qualquer feriado ele está lá. A família, assim, como ele foi praticamente um pai, porque por conta dele ter 10 anos na época, e naquela época os filhos eram responsáveis precoces, então ele teve uma responsabilidade, e ele abraçou isso como uma causa, um ideal de vida, e hoje ele é como pra gente como um pai, o irmão, o amigo, a pessoa assim que eu tenho, o valor dele pra mim é o valor de um pai, é aquela coisa do mérito que ele merece, e como político, como ser humano. É a relação mais estreitada e amistosa possível, né? A mais estreitada, a mais amável, a mais próxima. Então todo feriado ele está lá. E o amor dele por Alagoas e pela Viçosa, independente porque ele foi eleito 5 mandatos por São Paulo, mas ele sabe que São Paulo é construído, a maioria, pelos nordestinos, que são homens fortes, perseverantes, que vão para lá lutar e vencer. Então, dentro desse contexto, ele valoriza muito o nosso estado e valoriza as raízes e sempre está lá, visitando, passeando. A senhora tem alguma vinculação política, filiada em algum partido? Eu aproveito para saber isso também. Não, eu tenho uma formação política, cultural e social. Uma formação porque a gente não pode, eu não posso afirmar que eu sou a política. Porque a política ela está em todo lugar, porque a política é social, é um movimento social. Por mais você diga que é a política... Não existe a política. Quando alguém afirma que é a política,